Então, muito boa noite. Ah, Meu nome é Luciana Albuquerque. Estamos hoje com a disciplina Redação para o Enem, do cursinho de Educação Popular Conexão. Como a gente já sabe, os nossos vídeos, o nosso canal estão sendo assistidos pelo pessoal aí da rede. Então, se você chegou até esse vídeo, nos assista, marque ali o seu like que você gostou, se inscreva no nosso canal e acesse as nossas redes sociais para você conhecer. Então, você que é candidato também, que está inscrito no Enem, né, e gostaria de ter um acompanhamento, ter material de qualidade, conhecer o nosso cursinho de educação popular. Nós somos um projeto de extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A nossa unidade aqui em Porto Alegre, ali no campus Cientec, né? Mas a UERGS está espalhada aí por 7 regiões aí do estado do Rio Grande do Sul. Então, confira aí as redes sociais, conheça a UERGS, os nossos cursos. Eu sou graduanda de letras, sou formada em educação, psicopedagoga, e também aí estou quase me formando, já estou nas últimas cadeiras. Então, eu quero trazer para vocês, hoje está presente aqui também o professor Eric, que faz esse material junto comigo, né? Então, essa disciplina, redação para o Enem, ela é muito importante, porque você sabe que lá na prova do Enem tem uma redação de 30 linhas que vai ser lhe dado um tema para ser desenvolvido, né? Então, assim, a gente nunca sabe previamente qual é o tema, a gente tem ideias de alguns temas, né? Então, você tem que estar preparado aí para o seu repertório, né? Ou seja, ler bastante, ver jornais eletrônicos, notícias, procurar se informar sobre os assuntos atuais, né? Então, nós destacamos aqui, dentro da redação para o Enem, uma observância, né, que é a questão do respeito aos direitos humanos, né, que é, se não me engano, é a terceira competência. Aqui a gente vai ver nesse material. Mas aí nós separamos por temas e nós já estamos na terceira aula. Hoje a gente vai trabalhar com os preconceitos étnico-raciais, racismo e xenofobia, antissemitismo, preconceito religioso na redação do Enem. Ou seja, a gente precisa saber o que são esses assuntos, né? Porque se cair no Enem, para a gente poder desenvolver, sempre vai ter aquele o texto motivador, né? Mas. Não dá para tirar o fio? Mas, então, esses textos motivadores, eles são apenas uma alavanca aí para você desenvolver a redação. Então, como eu falei, né, aí nossa UERGS, né, o cursinho. Então, é a competência número 5, então, é a intervenção no texto que respeite os direitos humanos, né? E pasmem, né? Às vezes, ou quase sempre, a gente não se dá conta ou é inconsciente as questões que vão para o texto, né? Às vezes, questões da oralidade, preconceito linguístico, que acabam indo para o texto. Não zera a prova, mas, aliás, não cancela, você não perde, mas você acaba tirando uma nota bem baixa, e pode zerar sim. O que acontece é que a redação para o Enem, ela te ajuda na questão global da nota, né? Então,
você já deve ter ouvido falar, por exemplo, mulher tem que se dar ao respeito. Mulher no volante, perigo constante. Não sou preconceituoso, até tenho um amigo negro. Pode ser gay, mas não precisa beijar em público. Ele é bonito, mas é gordinho. Toda negra ou mulata tem samba no pé. Isso é coisa de viado, viadagem. Ela não é mulher para casar. Então, pasmem, gente, a gente já ouviu, a gente já falou isso, e uma pesquisa do Ibope de 2017, bem recente, também nos portais da Carta Capital e outros que a gente encontra, ou até mesmo nos jornais eletrônicos, muitas vezes a gente tem essas expressões que são consideradas até rotineiras, mas que são uma expressão do preconceito linguístico. Tá? Então, muita gente, por exemplo, ele é bonito, mas é gordinho. Nós temos a gordofobia, né? Então, aqui na pesquisa, nós temos em torno de 25% das pessoas já falaram isso ou se utilizam dessa expressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao escrever a redação, se observar certas coloquialidades, né? A linguagem coloquial, a gente tem que ter muito cuidado, porque o texto é dissertativo argumentativo, então a gente tem que ser mais formal. Mas, mesmo assim, neste momento, a gente precisa ter consciência dessas coisas para a gente estar exercitando a nossa escrita. Então, principalmente quando a gente vai escrever um texto, é necessário, e a gente já observou que na redação nota 1000, sempre temos citações, né? As pessoas que conseguem notas melhores é que acabam citando determinados autores, escritores, ou uma organização, uma instituição, e principalmente a nossa carta, a nossa Constituição de 1988, é um bom, vamos dizer, um bom documento para a gente ter em mente alguns artigos para poder citar na redação, porque tudo vai se encaixar. Qualquer texto motivador que for colocado na prova, com certeza você vai conseguir citar a Constituição, porque ela é muito completa, a nossa Constituição é muito boa. Então, já uma dica, no artigo 1 da Constituição Federal, nós temos o princípio fundamental, tá? Que é a República Federativa do Brasil, formada pela União, vou pular essa parte, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, direitos humanos, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, já marca e faz esse gancho no artigo 1. Você pode buscar aí quantos assuntos a gente tem aí para fazer esse link, né? Então, justamente linkando os direitos humanos, a gente reforça que no artigo 1 já vem explícito isso. Seguimos um pouquinho mais adiante, no artigo 3, marca isso, tá? Nós temos promover, lá no quarto inciso, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, no momento que a gente está
em mente com os direitos humanos e a redação do Enem, aqui também a gente tem um artigo, que é o terceiro, que a gente pode fazer constar, né? Então, se você for colocar e não se lembra bem essas duas linhas, você pode colocar, segundo o artigo 3º da Constituição Federal ou da Constituição Magna do país, promover o bem sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não precisa falar exatamente as mesmas palavras, mas aí você tem uma citação já pronta. Vamos lá, o artigo 5º, direitos fundamentais ainda. Todos são iguais perante a lei. Esse aí você tem que memorizar. É uma boa dica, tá? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? Então, temos artigo 1, artigo 1º, artigo 3º, artigo 5º. Sobre o que? Diz a não discriminação, a liberdade, o direito à vida, a igualdade, né? Então, muito bom para poder fazer a nossa citação e a gente ter consciência, né, de quão importante é a nossa Constituição Federal. Então, aqui os direitos fundamentais, que é aqueles básicos que a gente falou na segunda aula, que é o direito à vida. Você pode citar, segundo os direitos fundamentais, o direito à vida, à dignidade, direito à liberdade, de ir e vir, direito à opinião, à informação, direito à igualdade, vedando a discriminação, tá? Então, no entanto, em certos casos, fatores discriminatórios são admitidos desde que sejam para assegurar a igualdade entre desiguais. Aí um detalhe, viu? Direito à segurança, podemos analisá-lo tanto pela ótica do direito à proteção física dos indivíduos como da proteção jurídica. Direito à propriedade, tá? Então, esses aqui são básicos, mas eles são primordiais, essenciais, né? Importante a gente ter isso em mente. Continuando. Então, a gente tem a orientação para a educação das relações étnico-raciais, que é o famoso ERER, tá? Então, esse documento é um documento muito interessante, ele é usado bastante na educação, tá? Para a gente trabalhar em práticas em sala de aula, mas é importante e ele está ligado há também as questões de direito e as questões de cidadania, tá? Então, esse documento a gente tem, é um documento importante, talvez ele seja um pouco complexo, né? Mas ele está à disposição do MEC, tá? Mas ele fala assim todo o histórico dos africanos, né? Pega muito da história e da geografia e traz toda a nossa história, como os negros escravizados, né, chegaram ao Brasil e como foi esse processo de amadurecimento. Então passa muito, ele tem uma conexão muito grande com a história, né? Então, ele trata de dar importância aos valores civilizatórios, de quão importante os negros e os indígenas são para essa nossa sociedade brasileira, né? Isso aí a gente vai ver também, linka com literatura, linka com língua portuguesa, linka com muitas matérias que a gente tem que estudar para o Enem, né? Então, faz uma ligação ali muito grande com a literatura. Então, aí,
conto uma história e eu quis trazer um pouquinho da organização da negritude, né? Tiveram várias organizações sociais e políticas dos movimentos sociais lutando para os direitos dos negros, né? Para que a gente tivesse esse aprimoramento do nosso arcabouço jurídico. Tá? Porque na outra aula a gente falava dos direitos de primeira, segunda, terceira geração, quarta geração, os movimentos sociais e essa organização, ela vai gerando um movimento importante que culmina na proteção jurídica, né? Então, neste caso aqui, surgem, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, a FNB, o Movimento Negro Unificado, o MNU, que até hoje continua ativo. Nós tivemos, o ano passado, a abertura em junho do cursinho, com uma palestra muito legal, que era um palestrante do MNU, tá? E nisso eu trago uma importante contribuição, que é da área da educação, que é a Lei 10.693 e 10.645. É bom a gente ter em mente, porque são assuntos muito atuais. A Lei 10.693 é a inclusão da história e a cultura africana, afro-brasileira, né, na educação, tá? E além disso, estar na educação tem que ser falado nas escolas, nas universidades, a inclusão desse assunto. Também a gente tem um movimento muito forte, né, que a gente vê na nossa sociedade brasileira hoje, muito bonito, do movimento negro e também da evolução da jurídica, das leis de proteção, né? Mais adiante a gente vai falar os crimes de racismo, de injúria racial. Hoje são crimes que são punidos, né? A gente tem visto aí muito frequentemente essas coisas acontecerem, mas elas estão sendo publicizadas porque está tendo uma resposta da sociedade. Tá? Às vezes continua a acontecer, mas é porque tem uma resposta da sociedade e tem uma resposta também jurídica. Ali, alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver que eu estou um pouquinho sem tela. Oi, Eric, consegue falar? Oi, sim, eu troquei de dispositivo. Esse aqui, eu acho que está funcionando o microfone. Tá, estou Não te sei. ouvindo bem, pode contribuir, por Tá, favor. certo. Só uma correção no slide, tá? A legislação ali é 10.639, tá? Que institui a temática de história e cultura africana e afro-brasileira. Houve um errinho Ai, de digitação ali. eu troquei os É, numerozinhos, então. houve um errinho de digitação Tá, ali. muito. Essa legislação, só a cargo de curiosidade, volta um slide ali, por favor. Aham, pulou. Tá, pode falar. A cargo de curiosidade, essa legislação do errinho ali de digitação é sobre a carreira de agente penitenciário federal, não tem nada a ver. E a 10.645, ela é sobre a, a história e cultura indígena brasileira, né? Indígena, Isso, isso. Eu devo ter são as errado duas. aqui, que foi, tu falou é A 10.000 e 639 tem acontece. uma inversão. Quando a gente diz. Ah, é uma É, inversão dos números. acontece Tá quando a bom, bem gente. corrigido.
tá criando os materiais, sempre fica alguma coisa, né? Só para tentar, né? Para ninguém se confundir ali. Que daí, depois, quando a gente for Tá. disponibilizar no Moodle, a gente corrige a numeração ali direitinho, né? Sigamos. Gostaria de complementar? Seguimos? Não, nesse momento, não. Né? Eu poderia comentar, por exemplo, que existem grupos, né, inclusive na internet, bastante interessantes, como, por exemplo, o GL10, né, que trata sobre questões das mulheres negras. O site, as notícias que eles trazem e o movimento que eles fazem é muito, muito interessante. Mas isso é a cargo de curiosidade, né? Uhum, eu conheço, é um site muito bom. Eu estou trazendo aqui mais adiante no próximo slide alguns exemplos e um material muito bom de dicionários aqui. Eu vou passar para Sim, sim. adiante aqui. Aí tá Claro, sigamos. mais ali no slide seguinte. Então, gente, depois eu corrijo, tá? Foi uma inversão ali, mas essas duas leis são importantes, né? Elas são para a área da educação, né? Caem em alguns concursos públicos, que é o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana afro-brasileira, e a 10.645 da história e a cultura indígena. Então, a gente traz para dentro da escola e hoje tem maravilhosos escritores, né? Escritores indígenas, né? São escritas autorais com história e literatura indígena, mitologias indígenas muito lindas, né? Então, Aproveito, já uhum, que foram citados escritores indígenas, a quem interessar possa, o Ailton Krenak é um excelente autor e ele traz debates sobre questões sociológicas, né? Da sim. inserção dos índios na sociedade atual, e ele repensa algumas questões próprias da nossa sociedade, né? Mais ou menos na mesma pegada que me corrija se eu estiver errado, é o O Silvio de Almeida, né? Que Munduruku. agora é ministro, né? Isso, Silvio de Almeida é Isso. ministro O Silvio de dos Almeida direitos também tem humanos. isso, ele também tem pesquisa relacionadas, né, com a questão do espaço da população negra, e o Ailton Krenak tem bastante textos repensando as questões indígenas, né, e debatendo essas questões. Então, esse tema a gente pode trazer nas nossas sequências aqui da redação para o Enem, porque eu acho que a gente não colocou. Então, é muito importante. Tem o Munduruku, tá? O Munduruku, ele é escritor também, tem Graça Graúna, tem o Jecupé Uerá, tem vários, né? Então, tenho interesse especial, porque o meu TCC vai ser sobre literatura e mitologia indígena. Então, são assuntos muito atuais, tá? Até pela retomada, e também uma coisa raríssima, né? É, ser assumida a FUNAI e o inovador Ministério dos povos indígenas por indígenas, né? A FUNAI está na mão de indígenas, então isso é muito inovador, né? E o Silvio de Almeida tem um livro que é o Racismo Estrutural, né? É muito interessante, e são temas, vamos dizer, relativamente assim, novos, como conceito, para a gente entender, porque isso pode ser abordado dentro da prova do Enem, e é um conceito, né? E chega a ser um conceito bem guarda-chuva, porque o racismo estrutural ele traz tanto as leis que nós mencionamos para dentro da escola, né?
para se trabalhar com as questões raciais e tanto quanto o arcabouço jurídico todo que faz a proteção do povo negro, né, e dos povos indígenas. Então, aqui a gente tem, então, para exemplificar o que é a tipificação, né, os crimes raciais, né, as diferentes formas de racismo estão descritas na Lei 7.716 de 1989. Agora eu acho que está certinho. Nessa lei, o crime do racismo, no qual é mais frequente haver registro de boletim de ocorrência ou processo judicial, é aquele descrito no artigo 20, que diz que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, você já vê que aqui na lei retoma tudo que está lá na Constituição Federal e também na lei sobre os direitos fundamentais, né? O que a gente falou lá na segunda aula e que já está disponibilizado no Moodle. Ou seja, são englobadas pelo crime de racismo outras formas de discriminação, como xenofobia, intolerância religiosa e racismo religioso, que a gente vai abordar, mas a gente pode falar alguma coisa, né? O professor gostaria de complementar? Não, me parece bastante denso o que tu trouxe a partir da legislação, e também ao longo dos slides a gente vai retomar essas questões, né? Então a gente vai pontuando e reintroduzindo, né? Ok. Então, vamos indo, então. Assim, o crime de racismo pode se manifestar de diferentes formas e contra diferentes grupos racializados, né? Pessoas negras, indígenas, ciganas, judias, etc. Então, não é só os negros, né, gente? É o que a gente chamaria de minorias e que não são minorias, né? É um povo, tem muita gente, e aqui tem muita questão histórica, né? Os ciganos, as pessoas judias. Então, quando a gente trouxe lá no início aquelas pequenas frases que se diz, ai, que judiaria, a gente está retomando na língua, no preconceito linguístico, uma questão que é histórica, né? E tem toda uma história lá que a gente tem da Segunda Guerra Mundial, como são perseguidas essas minorias, né? Então, no caso Sim, aqui. perdão interromper, a palavra Sim. judiaria ela remete a várias perseguições dos judeus, né? Tanto que a periferia onde eles eram colocados durante a Idade Média, nos burgos, costumava ter palavras, eram chamadas, perdão, através de termos que evoluíram para essa palavra, né? Judiaria. Essa ideia de que maltratar alguém é cometer uma judiaria vem justamente dessa situação de periferia que os judeus foram colocados, né, dentro do cristianismo desde a Idade Média até o Holocausto ali, né? Então é algo bem longo historicamente, né? Bem como algumas falas de preconceito contra os povos africanos, né? A ideia de que eles Denegrir. não exatamente, de que eles não teriam alma, a ideia de que eles seriam cidadãos inferiores, muitas vezes retoma uma ideia cristã de que um dos filhos de Noé, o filho amaldiçoado de Noé, teria gerado os descendentes naquele continente, né? É o Seth, o Cam e o... É o Cam. Deixa eu só conferir aqui. Uhum. É o Cam. É o Cam.
Tanto que tem uma pintura que é a Redenção de Cã, que mostra uma avó negra, a filha negra de tez mais clara, o esposo do lado dela sendo um homem branco e a filha segura um bebê, né, branco também, de pele branca, e a avó do lado agradecendo aos céus, né? E essa imagem é muito forte, ela é muito representativa do imaginário racista de 1895, né? Uhum. E o nome dela vem justamente dessa concepção cristã de que o filho amaldiçoado de Noé, Cã, deu origem aos povos africanos, né? Então, a partir daí, a gente tem essa concepção que vem se constituindo, né, até hoje, permanecendo. E ali, pela casa dos 1800, a gente tem também a eugenia, né, com medição de olhos, medição de cabeça, que vai trazer justamente algumas palavras, né, como tu mesma citou, denegrir, entre outras concepções carregadas, né? E a gente acaba trazendo isso nas palavras, né? A ideia de, tal coisa foi feito nas coxas, vem da época da escravatura, porque as telhas eram feitas moldadas nas coxas, então elas não tinham os mesmos tamanhos, né? Uhum. Né? Referente à concepção de mulas de carga, né? E por aí vai. Então, a gente pegou mais aqui, nesse caso, essa minha ênfase, mais na Constituição e no arcabouço jurídico. Mas a gente vai trazer na próxima aula, vamos trazer algumas coisas, algumas sugestões também que vai linkar, nós estamos linkando com história, mas também a gente pode linkar com literatura, né? Então, tem muitas obras literárias e filmes que a gente pode citar dentro da redação do Enem, né? Além da Constituição e além de citar algumas leis, também todo esse repertório vai nos ajudar muito. Por isso que é importante a gente escrever, e aí os intensivos que vão ser realizados, porque a redação tu começa a buscar uma forma de argumentar aquela sequência que tu quer dar para determinado tema, né? Então, o racismo, como o professor falou, o professor Eric é da área de História, Geografia, o racismo é social, ele é histórico, ele tem toda uma história, e eu quero dizer para vocês, não vou citar a universidade, eu apenas pensei em falar e não ia colocar numa lâmina, mas há bem pouco tempo foi organizada uma palestra. Era uma palestra importante de começo de semestre, e foi colocado o título assim: a importância da escravidão para a indústria, o comércio brasileiro, uma coisa assim. Gente, isso foi parar no. Estão me ouvindo? Teve uma divulgação nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, e chegou para o pessoal engajado politicamente, e o pessoal viu a importância da escravidão. Eu acho que era a importância, vinha antes de escravidão. Estava dizendo, talvez a pessoa quisesse, o palestrante quisesse dizer outra coisa, e acabou dando a entender que a escravidão foi importante para o comércio brasileiro, né? Para as operações.
Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, sim. Eu acho isso um ponto muito importante para a gente cuidar na hora de escrever a redação, né? Uhum, Cuidar sim. exatamente a frase que a gente está construindo, as palavras que a gente está usando, justamente para não gerar uma má interpretação, né? Questão de O notícia, independente de partido político, tá? Vamos a uma situação de notícia. Recentemente, mês passado, o atual presidente da República, ele teve uma fala infeliz onde ele agradeceu à África, abre aspas, por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão. Né? Essa fala, por mais que a gente consiga compreender o sentido e a intenção, é uma frase muito mal construída e que ela acaba, por ser mal construída, ganhando conotações bastante preconceituosas, né, e bastante racistas. Então, isso é muito importante durante a redação, que na hora de construir a gente cuide muito a frase que a gente está construindo, né? Por isso que é importante fazer o rascunho primeiro, depois passar limpo, né? Ler esse rascunho antes de passar limpo para a gente garantir que a gente não está construindo uma frase que pode ser mal interpretada por quem estiver corrigindo a nossa redação, né? ambígua, né? Uma Exatamente. frase cheia de ambiguidade. Exatamente. E o que que aconteceu com esse título dessa palestra? Foi feito um movimento nas redes sociais e dentro da universidade foi promovida uma discussão nos e-mails institucionais e foi cancelada a palestra. Então, isso que o professor está falando também aconteceu no governo anterior, várias gafes, isso são gafes, né? E é uma figura pública e uma figura importante, né? O chefe da nação, isso no governo anterior. Então, aqui, só me lembrei de comentar isso, a ambiguidade, ela cancela, anula questões de concurso. Muitas questões são anuladas, né? Porque o pessoal vai lá e contesta, e algumas agora teve um concurso aí do Estado, também falava sobre as questões raciais, só que dava mais de uma resposta, né? Então, muitas vezes é importante a gente citar a fonte da onde tirou. Então, passando adiante aqui, o conceito o sentido do racismo, o racismo individual, né? Quando é perpetrada por uma pessoa só, como a gente viu aquelas pequenas falas ali, que a gente vai cometendo essas gafes, as pessoas, e às vezes sem querer, então é por isso ter muita responsabilidade. O racismo institucional, que se amplia porque ele é dentro de uma organização, ele é dentro de uma escola, ele é dentro de uma igreja, é dentro do governo, é dentro do teu local de trabalho. Então, assim, vai adquirindo uma dimensão cotidiana, né, nessas relações de poder. E isso também talvez seria uma boa citação trazer Foucault, né? Foucault é um bom estudioso das relações de poder, não exatamente do racismo, mas as relações de poder dentro das estruturas. O Bourdieu também, mas isso a gente pode colocar alguma coisa sobre isso. Então, Costurando ali a questão de racismo individual e racismo institucional, a gente vai desde daquela fala de senso comum, quase um ditado popular, né? Que quando algo não sai do agrado, muita gente costuma dizer assim, que serviço de preto, né? Dessa concepção de racismo individual
até a concepção de, dentro de uma instituição, alguém não ter o direito de estar com o próprio cabelo solto, né? Ter uma exigência de manter o cabelo preso, porque, entre aspas, dá um ar mais profissional, enquanto cabelos lisos e cabelos ondulados podem estar soltos, né? Isso tudo faz parte da mesma concepção, né, de que há menos profissionalismo, de que há menos cuidado, menos asseio, né, por determinadas populações, né? Então a gente acaba tendo o racismo individual costurado com o racismo institucional, porque uma instituição ela é sempre feita por pessoas, né? Nunca feita, ela não é viva, né? Então essas falas e essas percepções de mundo, caso apareçam na redação, serão pontuadas como já foram em outros casos, né? Sim, e importante que talvez a gente possa trazer, e eu acho que já nos Enems anteriores foram mais retomadas, mais fustigadas, que as questões sobre as cotas. Foi uma discussão muito grande há uns 10 anos atrás sobre as questões das cotas, e as pessoas se colocavam muito a favor ou muito contra. E as cotas, gente, elas são políticas públicas e elas não vieram apenas para as questões raciais, as questões de identificação dos negros, dos indígenas, dos pardos, elas já são usadas há muito tempo. Tá? As cotas, por exemplo, cotas sociais, né? Cotas de vulnerabilidade nas universidades, nos concursos. Quando tem, por exemplo, em quase todos os concursos tem um fator de desempate, que é a questão da idade, o mais velho, né? Isso é uma política pública. Isso é uma questão de cotas de mulheres na política, cotas que vieram antes dos deficientes. Então, as cotas não são só para negros, pardos, indígenas, não são só para questões raciais, são para questões sociais também, né? Então, a gente pode também dissertar sobre isso. De maneira geral, as cotas têm função de inserção social de determinado grupo que tem menos representatividade em determinado lugar, né? As mulheres têm menos representatividade na política, então a cota para mulheres foi constituída como direito legal para que houvesse uma representatividade maior das mulheres naquele ambiente, né? A mesma coisa, a questão das vagas para pessoas com deficiência, para garantir que não houvesse uma discriminação dentro do mercado de trabalho, ou pelo menos que essa discriminação fosse diminuída, né? E aí, cotas étnico-raciais e cotas sociais dentro das universidades e dos concursos públicos visa justamente essa inserção, assim. Lembrando que essas vagas, elas não morrem, entre aspas, né? Caso haja uma cota, perdão, dentro daquela porcentagem da cota, aquelas vagas vão ser distribuídas entre os candidatos que quiserem ocupar estas cotas, podendo ocupar essas cotas, né? Então, a população negra, parda, indígena, que quiser ocupar estas vagas, pode ocupar, ou pode não ocupar, né? Caso um candidato ele queira concorrer a uma vaga de livre concorrência, ele tem direito a isso. Isso já está presente em quase todos os editais que eu tenho visto. Sim, e ocupando ou não, diversas pesquisas apontam que sempre sobra vagas dessas cotas étnico-raciais. A gente não tem concorrentes o suficiente para ocupar todas essas cotas, né? E a legislação prevê que,
no momento que essa vaga sobra, ela volta para livre concorrência, né? Então essa vaga ela não fica vazia, Uhum. né? Essa vaga ela vai ser ocupada por alguém. E é justamente preocupante essa questão, porque se a gente não tem população étnico-racial para ocupar as cotas dentro da universidade, significa que a gente tem uma menor conclusão destas pessoas no ensino médio e um menor interesse dessas pessoas em fazer uma universidade. Então, reforça a importância das cotas étnico-raciais, assim como a própria cota das mulheres na política, né? Se a gente for Uhum. observar, ainda são uma massiva maioria de homens na política. Então, todas essas políticas públicas, como tu estava dizendo, professora, elas são costuradas de forma a beneficiar a população como um todo, né? Sim, então, elas nos servem como argumentos na hora que aparecer algum tema que a gente possa desenvolver essas questões sociais, né, como políticas públicas. Então, forma um todo que seria aqui o racismo estrutural, que a gente coloca, que eu me lembro, a citação, o escritor mais presente é o Silvio de Almeida, escritor, advogado, que é o atual ministro dos Direitos Humanos. O segundo, esse arcabouço que vai se formando, histórico e social e estrutural, que é, vamos dizer, um acordo meio implícito, meio subjetivo, né, que o pessoal fala da branquitude, é um processo que resulta na classificação da raça como base em uma hierarquia que considera aspectos culturais, físicos e biológicos. Aí, esse tema é bastante complexo, acho que talvez a gente pudesse trazer ele sozinho numa outra oportunidade, porque ele retoma algumas coisas que a gente possa trazer, que são a eugenia, que existiu aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, um forte reduto, e no Brasil, em uma determinada época. Então, como os fatos históricos vão engendrando dimensões desse contexto, né, que é o racismo estrutural, como estrutura que permeia a escola, a igreja, as universidades, porque nós temos que fazer cotas e políticas públicas, né, para minorias, porque essas pessoas não estão nos seus espaços de direitos, né? Então, as políticas públicas, elas servem, como o professor falou, nesse sentido. Então, a gente pode explorar um pouquinho mais numa outra aula, A né? gente pode Então, só aproveitando fazer uma rápida observação, que uma coisa que é muito marcada nisso é a questão dos refugiados, né? Quando vêm estrangeiros da Europa, existe um certo orgulho disso, né? Em muitos lugares, as cidades costumam ter festividades e orgulho das suas heranças italianas, suas heranças alemães, né? E quando vêm pessoas de outros países da América, refugiados do Oriente Médio, acaba havendo um certo rechaço, né? Aquela ideia de que estão vindo roubar os nossos empregos, né? Na época dos mais médicos, quando vinham profissionais de Cuba, havia uma forte fala de que eles eram, na verdade, guerrilheiros que estavam vindo para promover uma revolução, né? E é algo que esse rechaço, né? Esse ódio por determinados povos, eles são específicos, né, por questões étnico-raciais e questões culturais, né? Quando a gente recebe pessoas vindas da Europa
pessoas vindas dos Estados Unidos eles não recebem o mesmo tratamento, né? Então, são pontos que a gente pode observar. Também na questão de aparência, questão fenotípica, né, a gente tem, por exemplo, socialmente, uma aceitação muito maior de penteados afro em pessoas de pele clara, pessoas brancas, né, do que muitas vezes em pessoas negras, né? Acontece muito de uma aceitação social muito maior de um branco de dread do que uma pessoa negra de dread, né? Isso também faz parte desse imaginário, né, que acaba acarretando nas discussões de apropriação cultural. Então, assim, que bom que a gente tem esse movimento negro maravilhoso, que nós temos a valorização da negritude, do cabelo, da herança, nos indígenas, a ancestralidade, a importância da cultura. Por isso, quão importante é aquelas leis que eu coloquei, a 10.639 e a 10.645, que a gente trabalha nas escolas, no âmbito das escolas, no âmbito das universidades, para que a gente valorize cada vez mais a nossa história, a nossa descendência, a nossa ancestralidade, para que a gente tenha consciência da onde a gente veio e da onde a gente quer chegar e como a nossa história foi construída. Então, na sequência, eu trago um material aqui para vocês que posteriormente eu vou colocar aqui no canal. Quando a gente tiver o videozinho, eu vou colocar o link do material, que é o dicionário das expressões antirracistas da Defensoria Pública da Bahia. É muito interessante, é bem didático, é bem lúdico, é bem colorido e mostra alguns pequenos exemplos como a gente poderia fazer essa alteração na nossa linguagem. Por exemplo, em vez da gente usar a negra exótica, traços finos, por que não chamá-la só de bonita? Por que a gente precisa, vamos dizer assim, descrever? Por exemplo, para uma mulher negra ser considerada bonita, ela deve possuir traços finos, mais próximos ao da branquitude. Ser negra e poder ser considerada bonita está relacionada a não possuir traços afrocentrados, mas sim se aproximar do padrão de beleza europeia que remete à branquitude. Né? Questão Lembrando que já... frases como nossa, tu é negra, mas é tão bonita, ou nossa, tu é muito bonito para um homem negro, continuam sendo frases racistas, né? Sim. E é preciso, quanto antes que a gente tome consciência disso, que o preconceito ele passa pela linguagem, tá? A gente não se dá conta disso. Passa primeiro pela nossa consciência ou a nossa inconsciência, né? Então, aqui tem outra. Estampa étnica. Estampa parece ser, no mundo da moda, apenas aquela criada segundo o padrão europeu. Quando o desenho vem da África, segundo essa visão, torna-se étnico. Então, a alternativa é a estampa africana. Então, esse material é muito bom e ele dá vários pequenos exemplos. Na sequência, também, esse material vai estar disponível para os alunos do Cursinho Popular Conexão e também a gente, quem sabe, coloca o link para vocês aqui no canal, que são várias questões que caíram no Enem, e depois a gente coloca o gabarito também, tá? Então, por exemplo, uma de 2016, a demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação de direitos no que diz respeito à educação passou a ser particularmente apoiada com a promulgação da lei
Ó, aqui a lei está certinha. 10.639 de 2003, que alterou a lei 9.394 de 96, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas, que eu comentei lá com vocês, tá? Então, a alteração legal no Brasil contemporâneo, descrita no texto, é resultado do processo de melhoria da infraestrutura escolar, aumento da renda nacional, mobilização do movimento negro, politização das universidades públicas, ampliação das disciplinas obrigatórias. No caso, politização das universidades públicas, não, porque essa lei, a obrigatoriedade é no ensino, né? Que não diz exatamente que seja no ensino superior, porque aonde tiver literatura, ela é recomendada que se trabalhe nas áreas das humanas, de história, artes e literatura, né? Então, eu acho e podemos colocar que seria a mobilização do movimento negro. O que é que vocês acham? Escreve aí, se você assistir depois esse vídeo, aí pode colocar no nosso canal ali o que você acha da resposta, tá? Então, só para dar um exemplo do que nós falamos aqui, já caiu no Enem. Então, tem uma outra aqui. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de dois terços das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matriz africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Eu não vou ler toda, mas a gente pode constar que recentemente também apareceu nos noticiários aí um motorista de Uber que se negou a levar as pessoas que estavam paramentadas, né? Ele se negou e isso tem uma conotação de preconceito religioso e isso é crime. Entendeu, gente? Então, tem outras questões, né? E a gente tem que, talvez, a gente tenha a nossa crença e talvez discorde ou não concorde, mas a gente tem que respeitar, porque o nosso Estado é laico. Né? Então, só retomando esse pequeno ponto. Na sequência, então, aí talvez tu possa me ajudar, professora, a comentar outro assunto que nós trouxemos, que é o antissemitismo, que a gente falou lá no início, tá? Deu alguns pequenos exemplos. Então, um processo discriminatório, né, que tem como público-alvo o ataque de judeus e seus valores e instituições. Pode ser também conceitualizado como preconceito, né? Preconceito de ódio, né? Discurso de ódio aos povos semitas, judeus, comunidades judaicas e povos árabes, que o professor chegou a comentar, né? Muito disso originado lá na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto. A gente chama ali o nazismo, todo aquele período odiondo e todo. A Primeira Guerra Mundial também já foi bem sofrida. São exemplos de antissemitismo na história. Aqui, por exemplo, 6 milhões de judeus foram perseguidos, presos,
torturados e mortos pelo regime nazista alemão e seus aliados. Isso está na história. Então, se a gente trabalhar as questões dos direitos humanos, ou a gente trabalhar com alguma questão dessa, que tem a dimensão global, né? Se houver esse assunto de povos nômades, as questões da Síria, as questões da guerra da Ucrânia, ali aquela questão da Rússia com a Ucrânia, quanto está se perdendo, né? Quantas pessoas estão sendo perseguidas também nesse caso. Ali tem muito dessa mistura, né? Isso aí é uma coisa que vai longe. Então, aqui, não sei se tu gostaria de comentar, professor. Questões de antissemitismo, a gente tem... No Brasil, isso aparece de maneira um pouco dúbia, né? Porque muitas vezes os judeus, por terem a pele clara, são lidos como pessoas brancas no Brasil, ao mesmo tempo que nós temos algumas falácias de revisionismo histórico que são muito problemáticas, né? Aparece muito frequentemente a ideia de que não houve um holocausto, né? Que os judeus não foram assassinados aos montes, não houve esse genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente tem uma situação um pouco dúbia no Brasil que camufla esses discursos de ódio muitas vezes, né? Mas a gente precisa lembrar que todo preconceito em torno de uma origem étnica, ele também perpassa pela sutileza, né? Então, a negação da ocorrência de um holocausto é, sim, uma forma de preconceito contra o povo judeu, porque é uma situação muito dolorosa da história deles, né? O contrário, por exemplo, é a questão de um debate ético, um debate correto sobre questões da disputa entre Israel e Palestina pelo território, né? Questionar posturas de Israel não é necessariamente antissemitismo, mas colocar todo o povo judeu como violento, como preconceituoso, como xenofóbico, passa a ser. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse pequeno discernimento de como debater determinadas pautas que ainda aparecem com força e que podem voltar a reaparecer no Enem, né? Toda a questão da Covid, ela acabou trazendo de novo à tona os conflitos entre Israel e Palestina de uma maneira muito clara para o mundo todo, né, que foi aquela população muçulmana recebendo muito pouca assessoria do Estado. Né? Isso é uma postura do Estado de Israel. Isso não é uma postura de todos os judeus. Né? Ao contrário, muitos judeus questionam isso. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente vai se posicionar sobre algum tema assim, caso caia alguma coisa ou caso a nossa redação nos leve para essa seara, a gente tem que cuidar muito como é que a gente se posiciona para não acabar tendo uma fala antissemita, né, para não ter uma fala que seja um discurso de ódio contra a população toda. A mesma coisa a questão da religião, né? A gente tem algumas aproximações do cristianismo brasileiro, né, das religiões cristãs brasileiras. Em alguns casos, a gente tem algumas aproximações com o Antigo Testamento e com algumas práticas dos judeus. Em outros casos, a gente tem um afastamento por conta deles não acreditarem, não verem Jesus Cristo da mesma forma com que os cristãos veem. Né? Então, é preciso sempre ter este cuidado quando for abordar questões religiosas, porque qualquer fala de que eles estão errados,
de que eles não perceberam toda as benevolências de Deus a partir do Novo Testamento, qualquer coisa nesse sentido que questione a religião deles, também entra na questão de antissemitismo e entra na questão de preconceito religioso e até intolerância religiosa, podendo também ser pontuado na quinta competência, que fala sobre os direitos humanos. Sim, então é um assunto bastante sensível, e como a gente viu na primeira e na segunda aula, a gente tem que se posicionar de forma a não trazer um eu para dentro do texto, né? Geralmente a gente fala nós, se ali tem os textos motivadores, se a gente não tem um aprofundamento tão grande no tema, mas ali sempre aqueles textos motivadores te dão uma ideia do que trabalhar e do que desenvolver. Claro que não se pode copiar nada que está ali, né? Isso é considerado cópia, mas trabalharmos no sentido mais geral, por isso o gancho com direitos humanos, os direitos universais, a Constituição Federal, que te garante direito à vida, à liberdade, à livre manifestação de crença, e o que é considerado crime, né? Que é os discursos de intolerância religiosa e ódio, né? Então, a gente sempre, esse gancho dos direitos humanos, a questão mais jurídica, te ajuda a sair desse imbróglio, né? Então, tem essa outra questão aqui, que é a xenofobia, e é importante a gente conhecer a palavra, é importante a gente conhecer o conceito e o que ele abrange. Então, são atos de preconceito, racismo, hostilidade e anulação ao estrangeiro. É a aversão a qualquer grupo étnico distinto do nosso local, né, do nosso país, né, distinto da nossa identidade, aquele que é diferente de nós, tem essa questão, o outro, né? Atualmente, no Brasil, a gente vê os refugiados aí da Venezuela sofrendo diferentes tipos de preconceito. E eles são nossos vizinhos, né, gente? Nós temos aí a Amazônia cercada, aí, eu acho que, se não me engano, por 5 países, a Amazônia venezuelana, então, toda a volta eles são nossos vizinhos. Os indígenas também, que são os povos originários, tá? Muitas vezes eles não são tratados aqui como indígenas, mas sim como venezuelanos, e não se pode tirar a identidade, são povos indígenas, né? Então, a xenofobia é a aversão ao estrangeiro, vem do xenos, em grego significa estranho, aquele que é estranho a mim, é o outro, né? Indivíduos que praticam atos de intolerância contra pessoas que não pertencem à sua comunidade, sejam elas estrangeiras de outros países ou mesmo da nossa região, né? São considerados xenófobos. Então, é importante a gente entender, compreender a palavra, compreender o significado e onde a gente pode usar esse termo, né? Na Rússia, por exemplo, foram registradas mortes de mais de 300 vítimas de ataques xenofóbicos. Nos Estados Unidos, inúmeros mexicanos e povos latinos, né, já sofreram com ataques. E aí, gente, a gente tem diariamente esses ataques nos Estados Unidos, e hoje a gente vê campos de refugiados, pessoas presas em campos assim enormes, como se fossem cadeias, né? Cadeias ao ar livre, né? A gente viu isso quando os sírios faziam aquela caminhada nômade, quando os africanos também tentam
atravessar por mar e acabam morrendo. Então, essas são imagens, né, da globalização no nosso atual mundo contemporâneo, que permeiam assim todo dia a xenofobia, né? Muito. A gente precisa... Perdão, siga, depois eu falo. Pode continuar. Ah, sim. Então, um ponto que é importante a gente ressaltar é que, como brasileiros, nós somos lidos pelo resto do mundo como latino-americanos, né? Tal qual os mexicanos, tal qual os argentinos, os uruguaios, tanto que é muito comum lá fora acharem que a gente fala espanhol também, né? E isso é uma coisa que precisa ser revista, né, no nosso imaginário, por conta de algumas posturas e ações que nós temos, né, até sobre nós mesmos, né? Belchior já cantava, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Por conta dessas questões, né? Como levantado pela professora, esse rechaço que nós temos por venezuelanos, né? E esse apreço por um etnocentrismo, né? Que vem da cultura ocidental, que prioriza a Europa, e não é a Europa toda, é a Europa, né, o oeste europeu ali, né, já que a gente tem uma certa aversão ao leste europeu por conta de sua história, de sua trajetória, proximidade com a Ásia, né, todo o período da Guerra Fria, onde a maioria dos países do leste europeu eram países de economia planificada. Então, tem essas questões que perpassam esses ideais, né? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar, eu esqueci agora, peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui, tô olhando para o texto. Ah, sim, não, foi do comentário da professora Luciana. A xenofobia nos Estados Unidos, ela chegou a gerar naqueles campos de concentração de refugiados. Vocês devem se lembrar que houve um período em que as crianças eram separadas dos pais, né? A situação lá, ela é tão curiosa, para não dizer outra coisa, que muitas vezes uma parte da família é extraditada e outra não, né? Às vezes uma família entra nos Estados Unidos, mesmo de maneira legalizada, com um filho grande, acaba tendo um outro filho lá, esse filho nasce com os direitos de cidadão estadunidense. Por qualquer motivo que seja, essa família pode ser extraditada caso seja considerada um risco, né? E aí a gente falando especificamente de questões com os povos islâmicos, principalmente, né? Com os muçulmanos. E aí essa extradição ela acontece de parte da família, porque aquela criança não pode ser extraditada e precisa ficar um adulto para cuidar dessa criança. Então a família é separada, né? A gente tem essas premissas de legislação nos Estados Unidos que acabam favorecendo ideais xenofóbicos. Por isso, essa gama de legislação e legislações cada vez mais detalhadas no Brasil, justamente para se gerar um ambiente social cada vez mais salutar, né? Não é uma tentativa de transformar tudo e qualquer coisa em crime. Na verdade, é uma tentativa do Estado de ir educando a sociedade de maneira geral para que se torne mais respeitosa e mais salutar, ao contrário do que acontece em alguns outros países, né, onde a legislação ela vem favorecer práticas intolerantes da população, né? Citei os Estados Unidos, mas aí tem os dados sobre a Rússia, né? A Rússia tem legislação LGBT-fóbica, né, que visa caçar a população não hétero e não cis, né? Então a gente tem essas estruturas de legislação em diversos países, né? E é justamente o caminho oposto que o Brasil tem tomado, justamente para construir uma sociedade mais tolerante, né?
Então, é bom a gente se manter atento com esses assuntos, sobre a guerra da Ucrânia, assuntos de globalização, assuntos de política internacional, porque esta guerra apenas depois, agora, os levantamentos, as coisas estão acontecendo também na Ucrânia, crianças foram retiradas da família, então é necessário também um observatório da sociedade civil para o que está acontecendo. Então, a gente tem que ficar muito atento que esses assuntos vão cair, sim, no Enem, vão cair como assuntos na prova de história, na prova de geografia, também talvez como um tema de redação, que é bastante complexo, a questão de política internacional, mas com certeza esses assuntos atuais, agora todos eles vão estar presentes. E só comentando aqui sobre esse processo de que a democracia sofre, que às vezes ela vai impulsionada e às vezes ela retorna, ela regride. Enquanto no Brasil a gente tem lutado, a gente tem trabalhado bastante nesse arcabouço jurídico de proteção aos cidadãos, por exemplo, a gente vem assistindo, eu chamei a atenção dos meus colegas na África, em alguns países da África, eu acho que, se não me engano, era Gana, a própria organização ali de Câmara e Senado, a estrutura política perseguindo homossexuais, pessoas públicas que se declaravam nesse sentido. Então, a democracia ela avança e ela regride ao mesmo tempo, é sempre um processo, é muito interessante isso. Então, por isso que é bom a gente ter essa observação, Desculpa, né? tu está falando da situação desse ano que aconteceu na África? Sim, alguns países, aí o meu Na, colega me disse, mas são alguns países, são esse vários ano, ali da África. esse ano a gente teve na Uganda a Isso. promulgação de uma lei que prevê pena de morte para homossexualidade agravada, né? Que seja pública, né? Seja declarada, que tu não pode declarar, e as É, pessoas públicas estavam se manifestando e sendo perseguidas. Eu estou acompanhando, né? É importante é, a gente perceber que, enquanto a gente está falando aqui de direitos humanos, a gente tem essas regressões, né? E são países, muitos deles, que fazem o acordo da nossa língua portuguesa, né? Que estão no acordo da nossa língua portuguesa. Então, para encerrar, um último assunto que a gente trouxe é o preconceito religioso, mas que eu acho que a gente já falou bastante, que a gente falou em alguns casos, como que a gente comentou, o fato do motorista não querer levar as pessoas, a intolerância religiosa, os discursos de ódio, e, por exemplo, dentro da literatura, a gente tem a riqueza da literatura africana. E a gente tem aí uma representação da realidade. Cada povo tem a sua representação e o seu mito. Ninguém é detentor da verdade, até porque os seres humanos não sabem explicar, não têm explicação para várias coisas. Por isso, nós humanos, dentro desse universo que é o lugar, o mundo que nós vivemos, nós representamos determinadas coisas através de mitos, mitos de origem, mitos de criação, e os africanos têm uma riqueza muito grande com os orixás. Então, cada orixá tem uma história,
É como se tu contasse uma história. Ah, a gente gosta de ouvir história, então os egípcios também têm a história, todos os povos têm, os gregos maravilhosos que nos influenciaram, né? Então, é muito importante a gente ter em mente de que são representações, são histórias que são contadas, não é verdade, não é mentira, é uma representação, e às vezes elas têm um fundo de verdade, é para explicar alguma coisa. E a mitologia indígena também, e se confunde muito com religião. A mitologia indígena, ela tem uma estrutura própria, né, que não chega a ser uma religião, porque na realidade os indígenas eles são os guardiões da floresta, eles são adoradores da natureza, né? Eles não adoram santos como outras religiões, mas cada um tem a sua representação. Se eu preciso daquele santo para me ouvir, se eu preciso da árvore para me ouvir, tá tudo bem, gente. Então é isso. Essa Posso... construção. Ah, tá, eu achei que tu ia Pode falar. concluir. Eu achei que tu ia Isso é para concluir a... concluir. É Ah, para tá. concluir. Um pequeno comentário sobre a questão de preconceito religioso é que muitas vezes o preconceito, na grande maioria das vezes, o preconceito religioso ele se encontra na demonização da outra religião, né? A ideia de que uma religião é de ódio, a ideia de que a religião cultua demônios, né? Isso é o preconceito religioso. Tu questionar práticas de pessoas dentro de uma religião não é preconceito religioso. Existem algumas falas de algumas pessoas falando assim, estão sendo preconceituosos contra a minha religião porque eu estou falando que existe ideologia de gênero, por exemplo, né? Ideologia de gênero é uma falácia, né? Não existe uma tentativa das pessoas LGBTQIA+, promoverem uma expansão. Na verdade, a ideia é apenas que haja uma aceitação, e os discursos de ódio contra questões de gênero e de sexualidade, eles são criticáveis para pessoas e não para uma religião. Mas aí estão dando um discurso de ódio contra a minha religião. Não, estão dando um discurso contrário a uma fala específica de pessoas específicas procurando justamente ganhar espaço e aceitação social. Né? Não é um discurso de ódio contra uma religião. Um discurso de ódio contra uma religião, preconceito religioso, é, por exemplo, falar que a Pombagira é um demônio, que Exu é demônio, que Xangô é demônio, né? Que os muçulmanos eles negam Deus, que eles têm uma religião de ódio. Isso é preconceito religioso. Questionar falas específicas de pessoas específicas não é preconceito religioso. Trago isso por conta dessas falas de que existe uma cristofobia, né? Isso não faz sentido nem argumentativamente, por conta dessas questões. Não se está questionando a religião em si, não se está se questionando as crenças religiosas, está se questionando um modus operandi social, perspectivas sociais desses grupos, né, que é diferente de uma perspectiva uma perspectiva religiosa, uma perspectiva espiritualizada, uma perspectiva que cabe a quem vive aquela religião, né? É quando essa necessidade de impor questões pessoais para os outros, isso é preconceito religioso, né? E aí o preconceito religioso ele muitas vezes ele está sim vinculado a questões étnico-raciais, mas nem sempre, né? No Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, muitas casas de religião afro-brasileira e de religião de matriz africana possuem entre os seus adoradores, na maioria pessoas brancas, né? Pessoas que não sofrem racismo,
pessoas que não sofrem xenofobia, mas poderiam sofrer por professar uma religião que não é a religião cristã, poderiam sofrer preconceito religioso. Por que eu cito a religião cristã? Porque ela é a maior do Brasil, né? Nós temos em muitos locais públicos ainda a presença do crucifixo, né? A gente ainda tem uma presença muito forte do catolicismo, né? De uma maneira mais específica. A nossa moeda ainda traz Deus seja louvado escrito, né? Então, por isso a citação à religião cristã, mas obviamente qualquer pessoa de qualquer religião pode promover um preconceito religioso. A gente só precisa deixar claro que preconceito religioso não é ir contra falas específicas de pessoas específicas. É tu pegar, por exemplo, um vídeo bastante antigo de um pastor evangélico chutando uma imagem de Nossa Senhora, né? Esse pastor evangélico, ele estava promovendo preconceito religioso contra a religião católica ao desrespeitar uma imagem, né? Então a gente precisa... Intolerância, né? Intolerância Exatamente. religiosa. É não Exatamente. aceitar a presença do outro, da outra religião. Só Exatamente. então, indo para finalizando esse pensamento e concluindo junto com o professor Eric, é que as religiões, elas são instituições, né? Elas têm uma forma, elas têm ritos, elas têm características, elas têm origem, elas têm uma história, e às vezes essas histórias elas podem vir de lugares diferentes, origens diferentes, mitos de origem diferentes, como a religião católica, como a religião, vamos dizer, não chamaria de religião, né? Mas os indígenas, a crença, não é nenhuma religião, é uma crença, ela parte de um lugar que é o lugar da natureza. A religião afro-brasileira tem a religião e tem a cultura afro-brasileira, né? Há que se fazer diferença também. Então, quando a gente está dentro de uma prova e também tem essas questões que são questões polêmicas, é preciso a gente ter em mente que o respeito, a tolerância aos direitos humanos, a profissão de fé de cada um, né? É de cada um, né? Tem a sua liberdade de ir no seu culto, de acreditar no que queira, e é importante a gente não se colocar dentro da redação, se for um tema bastante difícil como esse, né? A gente optar sempre pela liberdade religiosa, pela questão dos direitos humanos, e é isso que se espera, né, professor? Porque a sociedade está muito agressiva, está muito difícil. Nós precisamos mais humanizar, uma humanização, humanizar mais os espaços, né? Ter mais tolerância com as pessoas. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, deixa aí o like e a gente vai colocar esse material aí à disposição também. Aproveitando a oportunidade, quem tiver interesse, estiver acompanhando a gente pelo YouTube e tiver interesse em participar do nosso cursinho, pode nos procurar, né, fazer a inscrição e vai ter acesso a todos os materiais do Moodle, né, tanto os PowerPoints, as apresentações que todos os professores utilizam e que vocês visualizam aqui pelo YouTube, também como outros materiais, textos, exercícios, né, acompanhamento de tutoria, né, pelo Moodle, a gente tem um acesso muito maior a todos que tiverem interesse em nos acompanhar, né? Não precisa estudar só pelo YouTube, pelas aulas, vocês têm professores disponíveis para acompanhar vocês, né? Então, vem estudar com a gente.
Exatamente. Em breve também a gente vai estar divulgando aqui no canal uma turma presencial. E vocês têm, a gente deixa os nossos contatos, acesso, bem fácil para vocês entrarem em contato conosco. Era isso? Um abraço, uma boa noite. Boa noite a todos. Bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo em outro horário. Muito obrigado pela presença e até a próxima aula. Tchau.